Glória a Deus. Pai seja convosco, meus amados em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus Cristo seja convosco. Espero que estejam todos bem. Eu, pela graça de Jesus Cristo e pela misericórdia do nosso Deus, estou bem. E eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor me concede para poder trazer uma palavra para vossas vidas. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 17. Eu amo muito essa passagem bíblica. Olha o que diz essa passagem bíblica escrita não pelo apóstolo Tiago, mas sim pelo Tiago, irmão menor de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É a palavra do Senhor. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para a igreja. A palavra do Senhor está a dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Se nós atualizar esse texto bíblico, trazendo nossos dias atuais, nós podemos entender que aqui, Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele foi usado por Deus para dizer: aquele que é conhecedor da palavra do Senhor, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que sabe o que está escrito nas Escrituras Sagradas e não obedece, ele comete pecado. Eu não sei se você conhece a palavra de Deus. Eu não tenho conhecimento se você tem lido a palavra de Deus. Mas se você conhece a palavra de Deus, se você tem lido a palavra de Deus, mas você não coloca em prática, você não vive o conhecimento que você tem adquirido da palavra de Deus, você está a cometer pecado. É isso que a palavra do Senhor está a dizer. Os que sabem fazer o bem e não fazem, eles cometem pecado. Se você sabe o que a palavra de Deus diz e você ainda assim desobedece àquela palavra, você comete pecado. A palavra do Senhor diz: não adulterarás. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Faz parte dos 10 mandamentos. É uma ordem que Deus dá à igreja. A nação de Israel hoje prefigura a igreja. Eu e você, hoje somos Israel, somos a igreja. Então a palavra do Senhor diz: não adulterarás. É Deus quem está dizendo. Se você desobedecer essa palavra, você comete pecado. A palavra do Senhor diz: os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Se você insiste em viver na prática do adultério e na prática da fornicação, você está a cometer pecado. Os crentes de hoje, os cristãos de hoje, os que se dizem que são filhos de Deus e filhas de Deus, não são ignorantes da palavra. Hoje é impossível, eu não acredito, pelo menos eu, né? É difícil, é raro, mas impossível não. Eu não acredito que existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou que nunca ouviram a palavra de Deus. Há países, né? Há países que o evangelho ainda não penetrou devidamente, né? Mas o evangelho tem sido pregado. A palavra tem sido administrada. Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que habitam aqui nesse mundo, falo dos seres vivos, eles conhecem a palavra de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem sido pregado em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Tem sido pregado nos ônibus, tem sido pregado no táxi, tem sido pregado no carro, tem sido pregado na rua, tem sido pregado na igreja. Então, em todos os lugares, a palavra de Deus tem sido anunciada. Então, eu não vou dizer
que as pessoas são ignorantes, porque a palavra ignorante é de alguém que não conhece algo. Ignorância é isso, é desconhecimento de alguma coisa. Não confunde arrogância com ignorância. Se você consultar o dicionário gramatical da língua portuguesa, você vai ver que há uma diferença entre ignorância e arrogância. São coisas diferentes. Ignorância vem de algo desconhecido. Por exemplo, se alguém dizer que você é ignorante, está a dizer que você não conhece algo. Então, hoje em dia é difícil, é impossível alguém não saber da palavra de Deus. Por mais que a pessoa não lê, ela ouve a palavra de Deus. Ou por mais que ela não ouve, ela lê a palavra de Deus. Então, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades que a Bíblia fala lá em Gênesis, no princípio da criação, foram duas cidades que foram destruídas pelo próprio Deus. Você sabia disso? O Deus que você diz que é Deus de amor, também é um Deus de justiça. E a Bíblia fala que ele destruiu duas cidades, que é Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades foram destruídas pelo próprio Deus. Deus destruiu aquela cidade com fogo de enxofre. E sabe por que Deus destruiu essas duas cidades? Porque eram desobedientes da palavra de Deus. Não obedeciam a palavra de Deus. E eles sofreram as consequências dos seus pecados, das suas rebeldias, das suas desobediências. Se você lê essa história aqui, que está lá narrada em Gênesis, você vai ver que as pessoas de Sodoma e Gomorra eram pessoas ignorantes. E quando eu falo pessoas ignorantes, estou a me referir a pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Porque lá, naquela época, naquele tempo, lá em Sodoma e Gomorra, não existia igreja. Não havia, tipo o quê? Templo, não havia Bíblia Sagrada, não havia Escritura, não havia Espírito Santo. Não. Aquelas pessoas eram ignorantes, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas mesmo assim, Deus, por eles pecarem, por eles viverem uma vida de pecado, uma vida de desobediência da palavra do Senhor, eles foram destruídos. Sabe por que eu estou a dizer isso aqui? Porque você afirma que conhece a palavra de Deus. Você diz que conhece a palavra de Deus. E você conhece a palavra de Deus. Você conhece o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, agora imagina, reflita comigo. Se uma cidade, ou seja, duas cidades que não conheciam a palavra de Deus, não tinham conhecimento da palavra de Deus, foram destruídos pelo próprio Deus por eles desobedecerem a sua palavra. Você e eu, que conhecemos a palavra do Senhor, se nós desobedecer, não vamos ser destruídos? Não vamos sofrer consequência? Há consequência em desobedecer a palavra do Senhor, assim como há vantagem em obedecer a palavra do Senhor. Sodoma e Gomorra não tinham conhecimento da palavra do Senhor. Viviam na fornicação, viviam no adultério, viviam na imoralidade sexual, viviam na soberba, viviam no orgulho, viviam na vaidade, viviam na cobiça, viviam na mentira, na feitiçaria, nos abortos, cometiam todo tipo de pecado. E até a Bíblia diz que o povo de Sodoma e Gomorra, aquelas pessoas que habitavam nessas duas cidades, queriam estuprar anjos, queriam violar anjos, queriam se relacionar com anjos. Olha que pecado. A Bíblia fala que três anjos visitaram Ló. E os habitantes daquelas duas cidades tomaram conhecimento que o estrangeiro Ló, porque Ló ele era peregrino, ele era estrangeiro. Então, aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra tomaram conhecimento que Ló tinha recebido algumas visitas em sua casa e foram ter com ele, dizer: Ló, trazer aqueles homens que nós vimos a entrar na tua casa. Ló, sabendo quem eram aqueles homens, aqueles anjos, disse:
Pessoal, não façam isso. Eu tenho as minhas 2 filhas aqui que são virgens. Se vocês quiserem, podem possuí-la. Podem se deitar com ela, se vão ver. Eles não queriam. Eles, como eram homens sexuais, eram lésbicas e homossexuais, porque lá um dos pecados que fez com que Sodoma e Gomorra fosse destruído foi o pecado da imoralidade sexual. A fornicação, o homossexualismo. Havia muita relação entre homem e homem, mulher, mulher, pai com a filha, mãe com o filho. Havia esse tipo de relação pecaminosa, e eles tiveram o atrevimento, a ousadia em querer se deitar com os anjos do Senhor. Eles foram destruídos, mas não tinham conhecimento da palavra. Não havia Espírito Santo naquela época. Hoje eu e você temos o Espírito Santo porque aceitamos Jesus Cristo, porque todo aquele que aceitou Jesus Cristo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, e nele habita o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, hoje nós temos a graça do Espírito Santo, hoje nós temos a Bíblia Sagrada, mas ainda assim, nós conhecemos a palavra de Deus, porém, queremos viver em pecado, queremos viver em rebeldia, queremos viver em desobediência da palavra do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele falou isso no Novo Testamento. Essa história que eu acabei de contar para vocês, de Sodoma e Gomorra, que não tinham conhecimento da palavra do Senhor, mas mesmo assim, Deus, por causa dos seus grandes pecados, Deus os destruiu, Deus os matou. Só poupou a família de Ló, porque Ló era um homem justo, era um homem que praticava a justiça, era um homem que fazia o bem, era um homem que obedecia a palavra do Senhor, era um homem que vivia em santidade, era um homem que andava nos caminhos de Deus. E por causa disso, ele foi poupado da ira do Senhor. O mesmo aconteceu com a nação de Noé. A nação de Noé também foi destruída pelo próprio Deus. Deus mandou um dilúvio. Aquelas pessoas, naquele tempo, não havia Espírito Santo, não havia igreja, não havia batismo nas águas, não havia nada. Mas por causa da desobediência da sua palavra, da palavra de Deus, eles foram destruídos. Essa história tem a ver com o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, ele faz menção de lembrar essa história à igreja. Ele falou assim, o próprio Jesus Cristo. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João. Você vai encontrar o que eu estou a dizer para vocês. O próprio Jesus Cristo, ele falou assim, haverá menos rigor no juízo, no último dia, em Sodoma e Gomorra do que vocês. O próprio Jesus Cristo, ele falou assim, olha, Deus, no último dia, quando vai se levantar para julgar as nações, para julgar os povos, para julgar as pessoas, para julgar os mortos, os seres vivos, ele vai ter mais piedade e misericórdia de Sodoma e Gomorra do que vocês. A igreja que conhece a palavra de Deus, mas vive no pecado, na desobediência da palavra do Senhor, vai sofrer mais no juízo do que Sodoma e Gomorra, 2 cidades que não tinham conhecimento da palavra e que queriam estuprar anjos, queriam violar anjos. Você não pensa que há vantagem em viver no pecado, que há proveito em viver no pecado? Você não pensa que você vai se dar bem em conhecendo a palavra do Senhor, porém vivendo na desobediência? Há consequências. Então Jesus Cristo falou, Jesus Cristo declarou isso no Novo Testamento. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Vocês conhecem a palavra de Deus,
mas não querem obedecer, não querem viver uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência, não querem ser pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, deviantes ao mal, não querem viver na fidelidade do Senhor. E Jesus Cristo falou: vocês sofrerão mais no juízo, no último dia, do que Sodoma e Gomorra. Porque essas duas cidades também serão julgadas no último dia. Já foram destruídas, porém, falta participarem do julgamento. Hebreus capítulo 9, versículo 29, se não me engano. Eu vou aqui só dizer aqui, deixa eu ver, Hebreus capítulo, acredito que é isso, Hebreus capítulo 9, acredito que é o versículo 29. Não, Hebreus capítulo 9, versículo 27, perdão, diz assim: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27 está dizendo: aos seres humanos está ordenado a morrerem uma vez. Se você não sabia, a palavra do Senhor diz que depois da morte, nós seremos julgados. Depois da morte, nós vamos comparecer ao tribunal de Jesus Cristo. Seja ímpio, seja justo. Seja crente, seja mundano. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Jesus Cristo. Isso vai acontecer depois da morte. Algumas pessoas se perguntam: o que será de mim depois da morte? O que acontece depois da morte? Então a resposta está aqui. A palavra do Senhor está a dizer: depois que você morrer, você vai ser ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas para quê? Para ser julgado. Pelo modo como você viveu, você vai ser julgado. Você não pensa que a maldade que você praticou enquanto estavas em vida, o pecado que você praticou enquanto estavas em vida, quando você morrer, vai ser esquecido. Não vai ser castigado, não vai ser punido, penalizado. Você se engana. Porque a palavra do Senhor diz: todos nós, a igreja não estará ausente de ser julgada pelo próprio Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor que está dizendo: depois da morte virá o juízo. Deus trará o juízo a todas as nações. Deus trará o juízo a esse mundo, a essa terra. Nós seremos julgados. Vê lá como você tem vivido. Vê lá como você tem andado. Analisa como você tem se comportado. Porque você no último dia vai ser ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo para ser julgado. Deus não vai deixar que você morra e você seja livre das tuas iniquidades, dos teus pecados, da tua desobediência, não. Deus não vai deixar isso em branco, não vai deixar isso passar. A justiça do homem aqui falha na terra, porém a justiça de Deus jamais falhará. Deus, Ele é justo. Todos aqueles que um dia viveram na desobediência da palavra do Senhor, todos aqueles que quando estavam em vida viveram desobedecendo a palavra do Senhor e morreram em seus pecados, no último dia eles vão ser ressuscitados pelo próprio Deus, Jesus Cristo, para serem julgados e condenados. Nós temos visto, o cara matou, o cara violou, estuprou, roubou, cometeu injustiça, mas o tribunal do homem não faz nada, não condena, não julga. Então sim, está cheio de pessoas que deveriam estar presos, que deveriam estar na cadeia, que deveriam estar atrás das grades, mas estão soltos aí, cometendo mais pecado, fazendo mal ao próximo. A justiça do homem não faz nada. Os políticos estão mais preocupados com a grana, estão mais preocupados com o dinheiro. Fazer justiça aos cidadãos, julgar causas retamente, não estão a fazer nada. A pessoa mata, a pessoa viola, a pessoa desobedece a lei.
mas está solto. Vai preso, dia seguinte é solta, porque pagou uma fiança, porque pagou um dinheiro. E eu vou dizer para você, a justiça do homem falha. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus jamais falhará. Você pode crer nisso? Se aqui a justiça não foi feita, lá a justiça vai ser feita. Se aqui o homem não fez a justiça, Deus vai fazer justiça, porque Ele é justo. A palavra do Senhor diz, eu vou dizer uma verdade para você, porque a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade, para que você seja liberta do pecado, para que você seja liberta do mundo, para que você seja liberta da condenação, para que você esteja livre da ira do Senhor no último dia. A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, preste atenção. Vamos lá, João capítulo 5, vai em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Está entendendo? Essa passagem bíblica está a falar da ressurreição. Todos nós seremos ressuscitados. A Bíblia não fala que Jesus Cristo, Ele só vai ressuscitar os que frequentaram a igreja. Que Jesus Cristo só vai ressuscitar os que foram crentes. Que Jesus Cristo só vai ressuscitar os que foram cristãos. Os que viveram uma vida de santidade e obediência da sua palavra. Que andaram nos caminhos de Deus. Não. A palavra do Senhor diz, naquele dia. Que dia? No último dia. Porque a ressurreição vai acontecer no último dia, quando Jesus Cristo voltar. Nós seremos ressuscitados no último dia. E qual é esse último dia? Quando Jesus Cristo voltar. Então a palavra do Senhor diz, quando Jesus Cristo voltar, no último dia, nós seremos ressuscitados. Todos. Os incrédulos, os ímpios, os infiéis, os mundanos, os pecadores, os ímpios, os cristãos, os crentes, a igreja. Então, todos serão ressuscitados. Só que aqui a palavra do Senhor deixa bem claro que alguns receberão a ressurreição da vida eterna, outros, porém, serão ressuscitados para serem condenados. Condenados a quê? A morte eterna. Vão passar toda a sua eternidade no inferno, no largo do fogo, junto com falso profeta, com falsos cristãos, com falsos obreiros, com falsos crentes e com o diabo Satanás e os seus anjos. Aqui está. Então agora, como é que alguém que morreu, aqui está, como é que alguém que morreu sem crer em Jesus Cristo, como é que alguém que morreu sem receber Jesus Cristo, como é que alguém que morre no pecado, não se arrependeu dos seus pecados, e essa pessoa morre sem crer em Jesus Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, e você diz, vai em paz, descansa em paz, que a tua alma descansa em paz. Não descansa coisa nenhuma. A alma do ímpio não descansa coisa nenhuma. Uma pessoa que morreu sem Jesus Cristo, uma pessoa que morreu sem se arrepender dos seus pecados, ele não descansa em paz. Não descansa em paz. Eu vou dizer uma verdade para você. Se você morrer sem crer em Jesus Cristo, se você morrer sem se arrepender dos seus pecados, você vai ser atormentado para toda a vida, para toda a eternidade.
Lá em África, em Angola, é assim. Eu estou no Brasil. Para quem não sabe, a maior parte dos meus amigos do Facebook, né? Pessoas que me seguem, pessoas que apreciam a palavra de Deus que eu tenho administrado, não sabem que eu estou no Brasil, porque eu gosto de ser discreto. Gosto de ser discreto. Eu não publico Brasil, não sei que não, mas eu sou residente aqui no Brasil, estou no Brasil. E eu vou dizer de Angola, não sei como é que é aqui no Brasil, mas eu acho que isso é mais cultura dos negros, é mais cultura dos africanos. Porém, os brancos na Europa, acredito que nem assim. Isso é mais no continente africano. Lá em África, em Angola, quando alguém morre, as pessoas colocam na sua fotografia, na sua campa, no seu túmulo, que a sua alma descanse em paz, vá em paz. Uns até acham e afirmam, têm certeza, olha, nós lhe perdemos, mas ele está nos braços do Senhor. Como é que alguém, eu estou a perguntar para você, como é que alguém que foi ímpio, vivia na prática do pecado, morreu sem Jesus Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, e você diz que a sua alma descansa em paz? Vai em paz. Nesse momento ele está no céu. Os anjos se alegram. Isso é mentira. Isso é heresia. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Alguns cantores lá em Angola, eu não convivi com eles, né? Mas pelo que eles têm se apresentado, né? Dá para ver que eles são mundanos, são ímpios. Alguns cantores lá em Angola que morreram, cantavam músicas mundanas, frequentavam lugares mundanos, morreram, cantavam músicas do mundo, músicas que não glorificam a Deus, não exaltam a Deus, pelo contrário, músicas que contrariam a palavra do Senhor. Essas pessoas morreram e as pessoas que não conhecem a palavra de Deus estão a dizer, olha, hoje o céu recebeu uma estrela. Ou seja, quando uma celebridade morre, as pessoas pensam que lá no céu ela também vai ser uma celebridade, também vai ser uma figura. Eu vou te dizer, se o Lil Wayne é um rap americano, se o Lil Wayne, a Beyoncé, o Jay-Z morrerem sem crer em Jesus Cristo e se arrependerem dos seus pecados, não há paz para as almas dele. E você tira essa ideia da cabeça que eles vão estar com... Não! Só vai estar no céu, só vai estar com Cristo Jesus quem viveu aqui com ele. O diabo tem colocado na cabeça das pessoas que as pessoas podem ir ao céu com pecado, podem ir ao céu sem crer em Jesus Cristo. É impossível isso. Você jamais terá o acesso ao céu, um lugar santo, sem se arrepender primeiro dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende dos seus pecados. É para todo aquele que viveu uma vida de santidade e obediência da sua palavra. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação sem arrependimento. Não há vida eterna sem Jesus Cristo. Não há. Você não terá o acesso ao céu sem primeiro receber Jesus Cristo na tua vida e se arrepender dos seus pecados. Agora, quando alguém morre, essa pessoa era mundana, era ímpia, era incrédula, vivia no pecado, na desobediência da palavra, tinha pacto com o demônio, estava envolvido com feitiçaria, porque estão assim. Muitos como não recebem aquilo de Deus que eles querem, então estão a receber feitiço. Recebem feitiço para ser famoso, recebem feitiço para terem sucesso na vida. Então como é que alguém que teve envolvimento com feitiçaria, como é que alguém teve pacto com Satanás, fez uma aliança com Satanás, você vai me dizer que ele morreu, nesse momento está com Cristo Jesus? Porque quem recebe feitiço, quem se envolve com bruxaria, macumbaria, faz uma aliança com Satanás,
faz uma aliança com os demônios. Se você já frequentou casas de feitiçaria, casas de macumbaria, casa de bruxaria, creia que você está sobre o domínio de Satanás. Você fez uma aliança com Satanás. E a Bíblia fala, Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, está escrito: os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros não herdarão o reino dos céus. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, está escrito: os feiticeiros, os macumbeiros, os bruxos, aqueles que se envolvem com feitiçaria, aqueles que frequentam casa de bruxaria, casa de magia, de macumbaria, não herdarão o reino dos céus. Como é que você quer ir para o céu com pecado? Você acha que há uma exceção para isso? Porque as pessoas são assim. Satanás está a introduzir na cabeça das pessoas isso. Olha, vocês podem viver no pecado, podem viver na desobediência da palavra do Senhor, mas vão ir para o céu. Não. Lúcifer, uma das melhores criações de Deus. Se você naquele tempo se achegasse até a Deus, e você dissesse: Deus, me mostra uma coisa maravilhosa que você já fez, uma coisa tão boa, luxuosa, que você já criou, Deus ia te falar assim: olha para Lúcifer, que hoje se transformou em Satanás. Deus não criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer se transformou em Satanás. O nome dele foi mudado por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, das suas ações, dos seus atos. Então Deus mudou o nome dele. Lúcifer, por causa do pecado. Que pecado ele cometeu? Soberba, arrogância, orgulho. Queria ser melhor que Deus, queria estar no lugar de Deus, queria tomar o trono de Deus, queria estar acima de Deus. Invejou. Ele foi expulso com certos anjos. Se alguém que cometeu pecado lá no céu, ele foi expulso. Agora, você aqui que tem pecado, é que vai ir para lá? Não. No céu não entra pecado. E no céu não habita pecado. Céu é um lugar santo. É um lugar santo. Então, a palavra do Senhor está a dizer, em Tiago capítulo 1, versículo 22, e sedes cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvinte. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor, devemos fazer a vontade de Deus, devemos andar no caminho de Deus. Se nós fizermos o contrário, estará se cumprindo a nossas vidas o que está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 17. Porque em Tiago capítulo 1, versículo 22, está escrito: sejam obedientes à palavra do Senhor, praticam a palavra do Senhor, fazem a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, versículo 17: aquele que não pratica a palavra de Deus comete pecado. Aquele que não obedece à palavra de Deus comete pecado. Aquele que não faz a vontade de Deus comete pecado. Aquele que não anda nos caminhos de Deus comete pecado. Então eu vou perguntar para você: você tem andado nos caminhos de Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito isso? Tem feito isso aqui? Tem feito isso aqui? O que é pecado? Eu já falei isso
em várias minhas pregações que eu administro aqui para vocês. O que é pecado? Pecado é a desobediência da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para você fazer algo e você não faz, você está a cometer pecado. Porque é isso que Tiago capítulo 4, versículo 17 está a dizer. Aquele que sabe fazer o bem, está a dizer aquele, não está a dizer um ignorante, não. Você não é ignorante, não. Não se faça de ignorante, não. Você conhece a palavra de Deus. Você frequenta uma igreja. E a igreja que você frequenta, por mais que ela não prega o verdadeiro evangelho, porém ela anuncia a palavra de Deus. Nem sempre a igreja é culpada porque crente está desviado, porque crente não vive em santidade, não. Há muitas igrejas que pregam a verdade, pregam uma palavra de santidade, de obediência da palavra, mas há muitos crentes que tomam a decisão, a escolha de não obedecer. Judas carioca. Sabe quem foi Judas? Sabe quem foi Judas? O que eu falo para você? Sabe quem foi um Judas carioca? Foi um homem que foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo para ser seu seguidor e seu apóstolo. O próprio Jesus Cristo, ele escolheu Judas para lhe seguir, para lhe servir, para lhe adorar. Judas andou com Jesus Cristo. Judas teve com o próprio Jesus Cristo, comeu com Jesus Cristo, ouviu os ensinamentos que Jesus Cristo administrava, dava. Porque a Bíblia fala, além de pregar a palavra de Deus, Jesus também ensinava na sinagoga, no templo. Jesus Cristo não pregava só a palavra de Deus, ele pregava a palavra de Deus e também ensinava a palavra de Deus. E é isso que ele também nos manda. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, ele dá uma ordem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura da terra. Se você ainda não prega a palavra de Deus, começa a pregar. E se você ler lá em Marcos, ele diz, ensinai. Devemos ensinar a palavra de Deus e devemos pregar a palavra de Deus. Então, quem foi Judas? Judas foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para lhe seguir, para lhe adorar. Judas aprendeu com Jesus Cristo a palavra de Deus. Judas recebeu os ensinamentos da palavra. Judas andou com um bom pastor, que é Jesus Cristo. Judas andou com um bom mestre, que é Jesus Cristo. Judas andou com o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou a verdade, ensinou a verdade, falou a verdade, desvendou os segredos da palavra de Deus, anunciou a palavra de Deus, porém Judas se desviou. A culpa foi de quem? De Jesus Cristo? Não. Judas caiu em pecado porque por livre e espontânea vontade. Judas se desviou, não por falta do conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: as pessoas se perdem por falta de conhecimento. Porém, a maior parte das pessoas, elas se perdem porque não têm conhecimento da palavra. Não têm conhecimento da palavra. Outras pessoas estão em maus caminhos, não porque não têm conhecimento da palavra. Estão em maus caminhos por usarem mal os seus livre-arbítrio. Estás a usar mal o teu livre-arbítrio. A nação de Israel não estava na idolatria, no adultério, no pecado, porque não tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, porém eles rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus. O mesmo aconteceu com Saul. Saul, ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, só que ele, em vez de obedecer a palavra de Deus, preferiu dar sacrifício, preferiu desobedecer. O profeta Samuel foi até Saul, dar a ele uma ordem que Deus deu ao profeta Samuel para dar a Saul. Samuel vai até Saul e diz: Saul, Deus te
tem uma palavra para você, tem uma ordem para você. Qual é a palavra? Deus quer que você destrua todos os amalequitas. Deus quer que você mata todos os amalequitas. Você vai começar a destruir do maior até o menor. E do menor até o maior. Até os seus animais você vai destruir. Até as crianças você tem que matar. Se você encontrar uma criança que está mamando, recentemente nasceu, você mata. Não deixa nada lá na terra dos amalequitas. Destrua tudo. Foi a palavra do Senhor dada ao profeta Samuel, ao rei Saul. Saul não obedeceu. Não obedeceu. Rejeitou a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que ele também foi rejeitado por Deus. Ele também foi rejeitado por Deus. Nós estamos nessa condição. Nós estamos a agir do mesmo modo com que Judas agiu e com que Saul agiu. Que tipo de crente você? Que tipo de cristão você? Que tipo de filha de Deus você? Que tipo de filho de Deus você? Que tipo de servo de Deus você? Que tipo de crente você? Saul ou Judas Carioca? Porque Judas Carioca, mesmo andando com Jesus Cristo, menosprezou os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo conhecendo a palavra de Deus que lhe foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, ele desprezou. Saul, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, dada a Deus, ao profeta Samuel para lhe transmitir, rejeitou. Os crentes de hoje estão assim. Sabem que não devem adulterar, mas estão a adulterar. Sabem que não devem fornicar, mas estão a fornicar. Sabem que não devem mentir, mas estão a mentir. Sabem que não devem invejar nada, mas estão a invejar. Sabem que não devem cobiçar, mas estão a cobiçar. Sabem que não devem viver na vaidade, na luxúria, mas estão a praticar isso. Sabem o que é pecado, mas ainda assim insistem em viver no pecado. Insistem em viver no pecado. A palavra do Senhor diz: não vos prendai-vos a um jugo desigual. Está escrito 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Que não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus está a dizer para você, se você é cristã, se realmente você é cristã, é uma verdadeira cristã, e está a namorar com o ímpio, termina essa relação hoje. Hoje. É Deus quem está a dizer na palavra dele. Termina essa relação. Há muitas irmãs na igreja, muitos irmãos na igreja que estão a namorar com ímpio, estão a namorar com mundano, estão a namorar com incrédulo, estão a namorar com descrente, naquela esperança que podem lhe tornar crente cristão. Você não torna crente ninguém. Você não torna cristão ninguém. Você não converte ninguém. A conversão é uma obra somente do Espírito Santo. Não, eu sou cristã, né? Mas eu vou namorar com ele e eu vou lhe resgatar para Cristo. Vou lhe levar para a igreja. Eu tenho fé que ele vai se converter. Não vai se converter coisa nenhuma. Não vai se converter coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Você é quem vai se desconverter. Porque Satanás vai usar o teu namorado ímpio, o teu namorado incrédulo, para te desviar dos caminhos de Deus, para te desviar da palavra do Senhor. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Você jamais vai ter sucesso se relacionando com pessoas mundanas, ímpias. Se você ler a história do rei Acabe e de Josafá, você vai ver. Quem foi Josafá? Quem foi Josafá? Vai ler. O rei Acabe lhe desviou. Quase que ele ia morrer numa batalha. Toma cuidado. Termina essa relação. Não se prenda a um jugo desigual. Você quer namorar? Se sente que deve namorar? Deseja namorar? Tá bem, vais namorar. Porém, faça isso com um homem cristão. Com um homem crente. Com um homem de Deus. Tá entendendo? Não, mas ele gosta de mim. O importante é o amor. Não. O importante é obedecer a palavra de Deus. Tá entendendo? Você não foi chamado, não foi chamada para fazer tua vontade, não. E Deus não é teu servo
teu escravo, para fazer tudo que você quer ou deseja. Não. Você deve obediência à palavra do Senhor. Se você não quer obedecer à palavra de Deus, deixa de ser crente. Deixa de ser cristão. Viva só no mundo, viva lá. Deus não está a te obrigar, não. Você nunca vai encontrar na Bíblia Deus a mandar pessoas a irem à igreja, pessoas a serem da igreja. Não, não tem isso na Bíblia, não. Deus manda que os pecadores, Deus manda que a igreja saia da igreja e vai pregar para os pecadores, não. Deus manda que a igreja obedeça a sua palavra, não. Tá entendendo, né? Entende isso aqui. Entende isso aqui. É a palavra do Senhor quem está a dizer para você, minha irmã. É a palavra do Senhor quem está a dizer. Você pode achar que eu estou a pegar pesado contigo. Podes achar que eu estou a ser muito duro, trazendo essa palavra para você. Você pode murmurar, essa palavra é muito dura, nele tem que pregar o amor. Duro será o inferno para você. Pesado será o inferno para você. Você pode se sentir mal com essa palavra. Sabe por que você se sente mal com a palavra de Deus que é pregada? Sabe por que você se sente mal? Porque a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 20, está lá escrito: aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está lá escrito. Por isso é que você se incomoda com a palavra de Deus. Outra coisa que faz também com que você não se alegra com esse tipo de pregações, com essa palavra aqui. A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, ou seja, escuta a palavra de Deus. Porém, vocês não gostam de escutar a palavra de Deus porque não são de Deus. Você demonstra que você é de Deus quando você escuta a palavra dele, quando você tem prazer na palavra dele e quando você obedece a palavra dele. Obedece a palavra dele. Porque quem diz que é de Deus, mas não obedece a sua palavra, ou não tem prazer na palavra do Senhor, não é de Deus coisa nenhuma. Título capítulo 1, versículo 16, está escrito: confessam que conhecem a Deus, mas negam as suas obras. Quais são as tuas obras? O que é que você tem praticado? Quais são as tuas obras? O que é que você tem feito no oculto? Que caminho você tem andado? Fala para Deus. Quais são as tuas obras? A pessoa diz que ama a Deus, mas vive na fornicação. A pessoa diz que ama a Deus, mas vive no adultério. A pessoa diz que ama a Deus, mas desobedece a sua palavra. A pessoa diz, olha, eu também tenho um Deus, eu conheço Deus, eu também sou evangélico, eu também frequento igreja, mas não faz a vontade do Senhor. Você acha que o mais importante é frequentar uma igreja, é fazer parte de uma igreja, é ser membro de uma igreja, é estar dentro de uma igreja, é conhecer a palavra do Senhor, é carregar uma Bíblia, é todos os domingos, todos os sábados, ou fim de semana ir à igreja. Isso não é o mais importante, porque a Bíblia diz, em Título capítulo 1, versículo 16, vocês confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Então vocês não são de Deus, vocês são desobedientes, vocês não praticam nenhum tipo de boa obra. As vossas obras são más. Como é que você diz que você é de Deus, mas não obedece à palavra de Deus? Como é que você diz que você está em Deus, mas não faz a vontade de Deus? Você acha que isso tem importância? Você acha que isso tem valia, tem benefício algum? Oséias capítulo 6, versículo 6 está escrito: Deus fala para a nação de Israel que somos hoje nós. Eu quero que vocês me amam e me obedeçam. Deus só quer que você lhe ama e lhe obedeça. Só isso. Se você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você só vai encontrar Deus
a querer isso de você e de mim. Deus quer que você lhe ama e lhe obedeça só. Em vez de você viver em sacrifício, em vez de você viver promessas, voto, viva em obediência da palavra do Senhor. A Bíblia diz, melhor é a obediência do que sacrifício. Deus tem prazer na obediência do que sacrifício, pois obedecer é melhor do que sacrificar. E Jesus Cristo, no Evangelho de João, se não me engano, é João capítulo 14, no versículo 15. João capítulo 14, 15. João capítulo 14, 15. Olha o que Jesus Cristo falou. É Jesus Cristo. Aqui ninguém está a pregar palavras humanas. Não são palavras minhas. Não é eu quem estou a dizer. É Deus quem está a me usar a trazer essa palavra para a tua vida. João capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus Cristo falou. Se me amaste, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus Cristo está a dizer para você. Olha, se realmente você me amava, conforme você diz, você iria obedecer minha palavra. Então, se você diz que ama a Deus, mas não obedece a palavra dele, você não ama a Deus coisa nenhuma. Você é uma mentirosa. É um mentiroso. Então o próprio Jesus Cristo falou, se vocês dizem que me amam, devem obedecer a minha palavra. Se vocês realmente me amam, obedeçam a minha palavra. Vocês não dizem que me amam, então obedeçam a minha palavra. Você ama a Deus? Você ama Jesus Cristo? Deus é o amor da tua vida? Jesus Cristo é o amor da tua vida? Se passa a obedecer a palavra dele. Porque você demonstra que ama a Deus quando você obedece a palavra dele. Você demonstra isso a ele e aos homens. Você quer provar para Deus que você lhe ama. Você quer provar para Jesus Cristo que ele é o amor da tua vida. Faz a vontade dele. Obedece a palavra dele. A palavra do Senhor não está dizendo assim, olha, se vocês me amassem, deveriam ser dizimistas. Se vocês me amassem, deveriam ser ofertantes na casa do Senhor. Se vocês amassem Deus, deveriam frequentar a igreja todos os dias. Se vocês realmente amam Jesus Cristo, deveriam jejuar. Não está a dizer isso, não. Também não está a dizer, se vocês amam a Deus, fazem sacrifícios a Ele, fazem votos, promessas a Ele. Não. Não está a dizer isso. Também não está a dizer assim, olha, se você ama Jesus Cristo, faz uma tatuagem escrevendo, eu amo Jesus Cristo. Não. Você não demonstra o teu amor para com Deus quando você faz uma tatuagem. A tua graça me basta. Deus, eu te amo. Deus é amor. Porque há pessoas assim. Estão a fazer tatuagem com um símbolo cristão. Estão a fazer assim uma tatuagem, olha, com uma frase cristã. Não. Você não demonstra a Deus. Você não demonstra que ama a Deus quando você faz uma tatuagem. Faz uma tatuagem para ele, não. Faz um símbolo para ele, não. Jesus Cristo falou, se vocês me amassem, não? Porque algumas pessoas dizem, eu amo Deus. Deus é o amor da minha vida. Deus é tudo por mim. Eu faço tudo por Deus. Jesus Cristo falou, se isso fosse verdade, vocês deveriam obedecer a minha palavra. Está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas assim. Crentes mentirosos. Aceitaram Jesus Cristo, mas só sabem mentir. Só sabem mentir, só sabem enganar. Mas eu quero dizer para você, você engana o homem. Você engana o homem. Você engana o teu próximo. Você engana a igreja de Cristo. Não o próprio Cristo Jesus, não. Ele conhece o teu coração, os teus pensamentos. Ele conhece.
Provérbios capítulo 15, 3 está escrito: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus sabe se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Deus sabe quando você faz o bem, quando você faz o mal. Deus sabe se você realmente lhe ama e você não lhe ama. Ele sabe. Então, mas a única forma de você demonstrar que ama Deus, que ama Jesus, é obedecer a palavra dele. Se você vive uma vida de pecado, uma vida de lambança, uma vida de iniquidade, transgressões, desobediência da palavra, você não ama Deus coisa nenhuma. Pode fazer tatuagem, pode ser dizimista, pode frequentar a igreja, pode jejuar, pode fazer campanha, pode fazer voto. Você está a se enganar a si mesmo. Está a se enganar a si mesmo. Como é que você diz que ama Deus, mas não obedece a palavra dele? Tiago capítulo... Não, Tiago não. Não vamos ainda em Tiago. Vou dizer Tiago, mas depois. Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que dizes-me, Senhor, Senhor, e não fazes aquilo que eu te digo? Por que você diz, eu amo Jesus Cristo? Jesus Cristo é o amor da minha vida, mas não obedece à palavra dele. Jesus Cristo é quem está a dizer. E eu estou a mencionar os textos bíblicos. Você pode confirmar lá tudo que eu estou a falar por intermédio do Espírito Santo. Você vai anotando e depois vai consultar os textos bíblicos que está a ser mencionado aqui. Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus Cristo falou: por que dizes-me, Senhor, Senhor, e não fazes aquilo que eu te digo? Por que você não obedece a minha palavra, mas você diz que me ama? Por que você não obedece a minha palavra? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz... Tiago capítulo 4. Olha aquele que fala Tiago capítulo 4. Vamos lá, Tiago. Tiago capítulo 4. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 4. É uma passagem, diz assim, vem. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Está lá escrito, Colossense, capítulo 1, versículo 21, está escrito: Nós estávamos separados de Deus, éramos inimigos de Deus, porque todo aquele que vive na vida de pecado, na vida da desobediência da palavra do Senhor, ele está afastado de Deus, e ele é inimigo de Deus, porque a Bíblia fala, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que você esteja afastado de Deus. E o pecado também nos torna inimigo de Deus. Então a Bíblia fala, no princípio, por causa do pecado, todos estavam destituídos da glória de Deus. Nesse caso, afastados da glória de Deus. E eram inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nos aproximamos novamente a Deus e nos tornamos amigos dele. O próprio Deus nos reconciliou com ele mesmo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quem aceitou Jesus Cristo, quem está em Jesus Cristo, tem comunhão com Deus. Quem vive uma vida de santidade e obediência da palavra do Senhor, tem comunhão com Deus, é amigo de Deus. Então, mas aqui em Tiago capítulo 4, versículo 4, está a dizer adúlteros e adúlteras, está a falar infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os crentes de hoje querem se igualar ao mundo, querem viver segundo os costumes do mundo, segundo a concupiscência do mundo, querem praticar as coisas do mundo, querem viver as coisas que está a bater no mundo.
Querem seguir moda. Querem seguir moda. Então aqui está dizendo, quem quiser ser amigo do mundo, pode ter a certeza que vai se tornar inimigo de Deus. Vai se tornar inimigo de Deus. Vai se tornar inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Deseja ser amigo de Deus? Deseja ter comunhão com Deus? Não seja amigo do mundo. Não seja amigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. E Jesus Cristo falou lá em João capítulo 17, quando ele orava a favor dos seus discípulos, quando ele falava com o Pai, nosso Deus, ele disse que nós não somos do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Então, não seja do mundo. Você pode estar no mundo, mas não se corrompa com as coisas do mundo. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 16, versículo 26, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará a pessoa em troca da sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta? Os crentes de hoje estão assim. Eles querem ganhar o mundo. Eles querem circular o mundo. Jesus Cristo ele mandou você ir ao mundo para pregar a palavra de Deus. Os crentes de hoje não. Eles querem viver as coisas do mundo. Eles não querem influenciar o mundo com a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, vocês estão nesse mundo, mas estão nesse mundo para fazer a obra de Deus. Devem influenciar esse mundo, porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Você não se deve deixar ser influenciado pelo mundo. Você quem deve influenciar o mundo. Os crentes de Deus, os cristãos, estão a ser influenciados pelas coisas do mundo. Estão a seguir a moda. Estão a seguir a vaidade, a luxúria. Estão mais preocupados com a vida terrena. Estão mais preocupados com a vida física. Estão mais preocupados em fazer faculdade, eu falo na área acadêmica. Estão mais preocupados com a sua vida acadêmica. Não que é errado. É errado e é pecado quando você coloca essas coisas no lugar de Deus. Então sim, os crentes de Deus querem ir para a China, querem ir para a Suíça, porque ouviram que lá na Suíça o salário é melhor que no meu país, enfim. Querem ganhar o mundo. E Jesus Cristo falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua alma? Você vai ganhar seu mundo, sim, você vai ganhar o mundo. Você vai para a China, vai para o Estado da América, você vai para a Europa, vai para a Espanha, enfim, vai ir para a África, enfim, vai ganhar o mundo. Porém, vai perder a salvação que é em Cristo Jesus. Vai perder a salvação. Vai perder a salvação. Você vai ganhar o mundo. Você vai entrar na política, vai entrar na economia, vai entrar na ciência, na medicina, enfim. Você vai prosperar, vai ser muito rico, vai ser muito conhecido, vai ser famoso, vai ter seguidores, vão te aplaudir. Porém, quando você morrer, você perdeu a salvação. Perdeu a salvação. Jesus Cristo está a dizer para você, a tua salvação, a salvação da tua alma é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. A tua salvação é mais importante. A vida eterna é o bem mais precioso. É a melhor riqueza de uma pessoa. A melhor riqueza não é riqueza materiais, física. A melhor riqueza é espiritual. E ele próprio falou. Ele próprio falou, Jesus Cristo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele não quer que você perda a sua alma. Os crentes de hoje querem fazer faculdade.
não querem crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não querem se encher do Espírito Santo, da palavra de Deus, crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus. Não querem. Querem fazer faculdade de economia, assim, querem fazer faculdade. Não querem saber de teologia, não querem saber de palavra de Deus, não querem saber de nada. Só querem saber de coisas terrenas. Vocês estão a cometer pecado. Isso é pecado. Mas é pecado por quê? Será que é pecado eu estudar? Será que é pecado eu ter um bom emprego? Não. É pecado quando você prioriza mais essas coisas do que Deus na tua vida. Os crentes de Deus estão a priorizar mais o mundo do que a obra de Deus. Qual foi a última vez que você teve desejo de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus? Qual foi a última vez que você fez a obra de Deus? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para o reino de Deus? Qual foi a última vez que você se preocupou? Olha, não, eu tenho que ler mais a Bíblia. Tenho que fazer mais a vontade. Qual foi a última vez? Não. As tuas vontades são, olha, poças, eu tenho que ter um carro novo, tenho que ter uma boa casa, tenho que ter isso aqui. Assim. Os teus pensamentos só são coisas terrenas. Só são coisas terrenas. Só são coisas materiais. Você só pensa em bens materiais. Você só pensa em se dar bem nessa vida, aqui nessa terra. Você só pensa em prosperar aqui. Você só quer prosperar aqui. Só quer se dar bem aqui. Você está a cometer pecado. Está com pecado por quê? Me prova isso. Vou te provar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus quem está a dizer. Coloca Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor tem que ser a prioridade na tua vida. Não está a dizer, buscai primeiro o casamento. Buscai primeiro a faculdade. Buscai primeiro a vida terrena. Buscar primeiro um bom salário. Não, está a dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que está a dizer. Então, quais são as tuas prioridades? Quais são as tuas prioridades? O que é que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Quem está em primeiro lugar na tua vida? Quem é a prioridade na tua vida? Fala para mim. Reflita aí. Quais são as tuas prioridades? Fazer faculdade? Ou fazer a obra de Jesus Cristo? Ou ganhar almas para o reino de Jesus Cristo? Quais são as tuas prioridades? Quais são Aí que você vai ver quais são as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Quem você tem colocado em primeiro lugar? Quem você tem buscado em primeiro lugar? Quais são as tuas prioridades? Quais são? É a palavra do Senhor quem está a dizer. Deus não está a dizer que você não pode fazer faculdade de psicologia, não pode entrar na medicina. Não está a dizer isso, não. Deus não está a dizer que você não pode trabalhar, não. Porque até a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada ou formado. Porquanto és pó, e do pó te tornarás. Mas olha o que Deus agora fala no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só da faculdade que você viverá, não. Não é só da economia, da política, das coisas terrenas que você viverá. O próprio Jesus Cristo falou a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não há coisa mais importante do que a palavra de Deus. A prioridade é a palavra de Deus. Que tem que estar em primeiro lugar é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não está a dizer, buscai o casamento enquanto você pode. Não está a dizer, buscai primeiro a faculdade, buscai primeiro o bom emprego, buscai primeiro a boa casa. Não está a dizer isso, não. Buscai as coisas terrenas. Não está a dizer isso, não. Está a dizer que buscai primeiro. Ou seja, está a dizer, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você pode fazer faculdade quando você quiser, quando você desejar, porém, você não tem todo o tempo para fazer a vontade de Deus. Para andar nos caminhos. Você não tem todo o tempo, não. Você não tem todo o tempo. A vida é curta e o amanhã pertence a Deus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 14, está escrito: não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Você sabia que você pode morrer hoje? Você pode morrer hoje ou você pode morrer amanhã. Ninguém sabe. Assim como nós não temos conhecimento, não sabemos o dia que nós nascemos, ou seja, o dia que vamos morrer. Ou seja, ninguém sabe o dia que vai morrer. Assim como também nós não sabemos o dia que vamos nascer. Só Deus sabe o dia que nós vamos morrer. Então, devemos aproveitar enquanto estamos em vida para aceitar Jesus Cristo, para nos arrepender dos nossos pecados, para andar nos caminhos de Deus, para obedecer a sua palavra, para fazer a vontade, a obra dele. Então, está a dizer, buscar o Senhor enquanto se pode o achar. Não está a dizer, buscai a igreja enquanto se pode frequentar. Não está a dizer isso, não. Deus não vai salvar aqueles que frequentaram a igreja. Jesus não veio para salvar os que são da igreja. Será salvo aqueles que creem em Jesus Cristo e se arrependeram dos seus pecados. Então, busca o Senhor enquanto você pode lhe achar. Lhe invoca enquanto Ele está perto. Deus não está longe de ti, Ele está perto. Ele está bem perto de você. Ele está mais perto de ti do que você possa imaginar. Tiago capítulo 4, versículo 8. Está escrito, se achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vocês. Deus quer que vocês se acheguem até Ele. E Ele está pronto para se achegar até vocês. Não, mas eu estou em pecado. Não, mas eu estou em pecado. Não... Você pode sim, pode sim. E até Ele te chama. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, está escrito, vinde a mim, a todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Jesus Cristo fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui Jesus Cristo, ele vai ao encontro de você que é pecador, para te salvar, para te remir, para perdoar os teus pecados, para te santificar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia não viveu uma vida de santidade, não viveu uma vida de obediência da palavra. E Jesus Cristo queria fazer parte da vida deles, queria transformar a vida deles. Ele disse, olha, para isso acontecer, é necessário que vocês permitam, me autorizam. Você está em pecado, desobedeceu a palavra do Senhor, se arrependa. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, aquele que encobre as suas traições nunca prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e abandona, Deus perdoa. 1 de João capítulo 1, versículo 9 está escrito, se nós confessar os nossos pecados a Deus, Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Ainda que você pecou, ainda que você desobedeceu a palavra de Jesus Cristo, Ele quer restaurá-lo.
Ele quer trazer você de volta à comunhão a Ele. Ele quer mudar a tua vida, transformar a tua vida. Não tenha vergonha. O Filho do Homem falou em Marcos capítulo 8, versículo 38. Todo aquele que se envergonhará das palavras de Jesus Cristo e dele, também o Filho do Homem, quando virei na sua glória com os seus anjos, também se envergonhará dele. Você deveria ter vergonha de desobedecer a palavra de Jesus Cristo. Deveria ter vergonha de fazer coisas erradas e não ter vergonha de mostrar que você aceitou Jesus Cristo, que você deve a obediência da palavra dele. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Então, guarda esta palavra no teu coração. Guarda esta palavra no teu coração. Partilha esta palavra com alguém que precisa ouvir esta palavra. Para terminar, eu quero dizer para você o que está escrito em Hebreus. Hebreus, capítulo... Olha o que diz Hebreus. Hebreus está depois do livro de Tiago. Ou seja, antes de Tiago está Hebreus. Antes de Tiago está Hebreus. Algumas pessoas têm dificuldade em localizar os livros da Bíblia. Então, vai lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Essa palavra é repetida 2 vezes nesse texto bíblico aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8, essa é a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouviste a sua voz, não endureceu os vossos corações. A palavra do Senhor está dizendo em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, assim como diz o Espírito Santo, se ouviste hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Deus está dizendo, o Espírito Santo é Deus. Quando você ouça falar de Espírito Santo, está a se referir a Deus. Deus é o próprio Espírito Santo. E Deus está a dizer para você, se hoje ouvires a minha palavra, ou se hoje ouviste a minha palavra, não endureça o teu coração. Eu acredito que aquilo que Deus me usou para pregar é algo que você precisava ouvir. Então não endureça o teu coração a essa palavra que foi pregada, que foi administrada. Obedeça essa palavra, guarda essa palavra, pratica essa palavra. Não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a palavra de Deus, arrependa-te dos teus pecados. Decida andar nos caminhos de Jesus Cristo e fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Se Deus quiser, daqui a alguns dias, porém, acredito que amanhã, se Deus quiser, volta novamente aqui, trazer uma palavra para a tua vida. Não prometo, digo se Deus quiser, porque tudo acontece na vontade de Deus e na permissão dele. Então, se Deus quiser, estarei novamente aqui para trazer uma palavra para a tua vida. Por hoje é tudo, fica com essa palavra, Obedece a palavra de Deus. Faz a vontade de Deus. Anda nos caminhos de Deus. Muito obrigado pela atenção. Até aqui a palavra do Senhor.